Olá pessoal, tudo bem? Aqui nessa aula a gente vai aprender sobre visão sistêmica. Você com certeza já deve ter ouvido falar sobre esse termo, mas você sabe o que de fato significa visão sistêmica e por que é tão importante desenvolver essa habilidade para o seu trabalho como headhunter? Nessa aula de hoje a gente vai aprender tudo sobre o que significa visão sistêmica e como que ela vai fazer a diferença no seu dia a dia de trabalho. Para explicar para vocês melhor o que é uma visão sistêmica, eu vou falar uma frase que define muito bem isso, que é a seguinte frase: um sistema ele é uma entidade cuja existência se deve às mútuas interações entre seus componentes. O que significa isso? Isso na prática significa que você precisa entender o todo ao invés de entender somente as partes. E as partes interligadas compõem o todo. Então, assim, por exemplo, a gente vê a seguinte situação: o garçom estava carregando uma bandeja e ele caiu, tropeçou e caiu. Aí veio o psicólogo e falou: ele está muito sobrecarregado. Veio o técnico em segurança do trabalho e falou: a bandeja estava muito pesada. Ou veio o fofoqueiro e falou: ele sempre derruba a bandeja. O que eu quero dizer com isso? Cada pessoa viu aquela situação da maneira que ela enxergou. Ela não olhou para o todo daquilo para ver o porquê que aconteceu aquilo. Então, quando algo acontece, existe algo anteriormente que aconteceu e algo que fez com que aquilo acontecesse. Então, existe uma causa de um evento ou até mesmo a falta do evento que ocasionou aquela situação. Então, quando se fala de visão sistêmica para o headhunter, a gente quer dizer que você precisa ser estratégico no seu processo seletivo, ou seja, não olhar somente o processo seletivo em si, fechar a vaga e ponto. Você precisa entender qual que é a missão, a visão e os valores da empresa que você está prestando serviço, qual que é o modelo de negócio daquela empresa, quais são os objetivos que aquela empresa tem e trazer um candidato, um profissional que esteja alinhado com essa empresa, com a cultura organizacional dessa empresa. A partir do momento que você desenvolve uma visão sistêmica, você consegue tornar-se, um profissional muito mais estratégico em todas as suas ações. Então, para desenvolver a visão estratégica, até é importante que você olhe um processo. Por exemplo, digamos, até eu vou disponibilizar para vocês uma ferramenta aqui, que é a ferramenta CIPOC, onde vocês vão pegar essa ferramenta. Nessa ferramenta vocês vão olhar o processo na sua totalidade, ou seja, vocês vão saber quem que está fornecendo, quem que é o fornecedor daquele processo, quais são os insumos para aquele processo, ou seja, o que precisa ser feito, quais são os recursos que você precisa ter para desenvolver aquele processo, o processo em si, quais são as etapas de um processo seletivo, por exemplo, qual o resultado disso e quem é o cliente. Então, através dessa ferramenta, vocês vão ter uma visão mais total do que é uma visão sistêmica. Um outro exemplo de visão sistêmica é a gente fazer o processo seletivo por competências. A partir do momento que a gente faz um processo seletivo por competências, a gente está analisando aquele candidato na sua totalidade. Ou seja, a gente está vendo quais são as ações que desencadearam tal comportamento. E um processo seletivo por competência, a gente tem como premissa que comportamento passado prediz comportamento futuro. Então, se você olha para o comportamento dele anterior, você vai meio que saber qual é o comportamento dele posterior. Não que isso signifique que ele não vai mudar. As pessoas mudam, as pessoas amadurecem sim, mas a gente tem como premissa que os comportamentos eles se repetem. E o comportamento, ele diz muito sobre a pessoa. Então, quando a gente olha para um processo seletivo e a gente olha as competências desse candidato, e não apenas a questão em si ali do processo seletivo, porque tem muitos recrutadores que muitas vezes nem se preparam
para fazer um processo seletivo, não preparam as perguntas, às vezes fazem perguntas incabíveis com o que está sendo buscado naquele candidato. Então, quando você faz um processo seletivo e você quer saber exatamente quais são as competências que você quer analisar naquele candidato, você está fazendo um processo seletivo através de uma visão sistêmica, porque você está olhando o todo, você não vai olhar para aquele candidato somente aquele momento que está ali na sala, você não olhou o currículo, não se preparou para a entrevista, ele chegou de uma maneira que, enfim, você teve uma má impressão e por às vezes colocar a sua subjetividade acaba desclassificando aquele candidato, muitas vezes sem realmente investigar se ele de fato é competente para a vaga ou não. Então, a visão sistêmica é extremamente importante que você desenvolva. Se você não tem, você passe a desenvolvê-la a partir de hoje, agora mesmo, com esse material que eu estou disponibilizando aqui para você. E você faça esse exercício de olhar para um processo do início ao fim e ver que ele é um processo que ele é mutável, então ele não vai ser sempre a mesma coisa, você vai ter que ter realmente essa visão sistêmica para poder olhar para o todo daquele processo e ver que ele não vai permanecer sempre igual, assim como as empresas elas não podem ser vistas como departamentalizações, elas têm que serem vistas como um todo para que haja um resultado concreto. Então, que lição pode ser tirada de tudo isso? A minha sugestão é que você olhe para suas atitudes, para se de fato você olha para algo que aconteceu e você olha para aquele algo que aconteceu de maneira isolada. Alguma coisa que aconteceu no seu trabalho, alguma coisa que o cliente falou, enfim, você vai olhar para aquilo de uma maneira isolada. Se você faz isso, é porque você tem que desenvolver a visão sistêmica. E como que você desenvolve a visão sistêmica? Através de pequenas atitudes que você faz ali diariamente. Então, se você, às vezes, um cliente, ele ligou em cima da hora e quer que você, enfim, feche uma vaga para a semana que vem. Você vai simplesmente olhar para ele e dizer, puxa, esse cliente, nossa, xingar e dizer que esse cliente é ruim? Não, olhe para ele, a situação dele, o porquê que ele quer que feche a vaga semana que vem. Ele já tem uma pessoa no lugar, ele já ele vai conseguir substituir aquela pessoa rapidamente? Se ele não conseguir substituir, será que isso não vai impactar diretamente no negócio dele, no lucro dele? Então olhe para uma situação, ao invés de olhar para uma situação isoladamente, olhe para todos os componentes que fazem parte daquela situação, o que levou, enfim, por que aconteceu aquilo e qual a finalidade daquilo. Então, dessa maneira, você vai conseguir aos poucos desenvolver a visão sistêmica e tornar o seu trabalho muito mais estratégico e ser também muito mais requisitada por empresas, enfim, no B2B, no B2C, você vai conseguir ser muito mais requisitado. Então, é dessa maneira que você consegue desenvolver a visão sistêmica. Tá bom, pessoal?